Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, encontro com a cruz. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Como é bom louvar ao Senhor nesse momento tão especial do encontro com a cruz. Seja bem-vinda, Marisa, seja bem-vinda, meus irmãos e irmãs, irmão Ronaldo, Terezinha Otero Neri, todos vocês que estão ao vivo agora no nosso encontro com a cruz. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. É uma bênção a gente poder parar para meditar no sacrifício do Senhor. A paz do Senhor Jesus para cada irmão e irmã, em nome do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso encontro com a cruz. Você sabia que no mundo inteiro, como o mundo tem vários fusos horários, diferentes, mas no mundo inteiro, cristãos param às 3 horas da tarde da sexta-feira para agradecer a Jesus pela sua morte. Muitas ordens evangélicas, ordens católicas, cristãos que têm sua vida devocional bem regrada, tem essa prática de parar às 3 horas para agradecer a Deus. Elonede, nossas irmãs lá de Curitiba, da irmã Ádora, Nerrana, elas sempre param sexta-feira às 3 horas para cantar ao Senhor e orar, agradecendo pela paixão de Cristo. E é isso que eu fazia lá em Rondônia, há mais de 10 anos atrás. E agora, depois da pandemia, começamos a fazer esse programa online, nós passamos a fazer aqui contigo essa devocional. E tem sido uma bênção, irmão Jorge Marques, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmã Girlane, vamos ler a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, muito obrigado por essa santa palavra. Nós queremos, ó Pai, aprender olhando para o Calvário, olhando para a via dolorosa, olhando para esse caminho de dores. Queremos olhar para Jesus. Muito obrigado, Pai, porque a via dolorosa, o Calvário, continuam, ó Deus, bem presente na nossa lembrança.
Muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Nós te louvamos, te agradecemos. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é linda, linda, linda. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento de humildade, de serenidade, sentimento de encarnação. Não é? O apóstolo Paulo começa esse capítulo dessa carta falando sobre as brigas e que ele queria que os irmãos pensassem, tivesse a mesma alma, o mesmo pensamento, tivesse mansidão, comunhão. E agora ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Teresa Pereira, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Está vendo? Ele subsistiu em forma de Deus, porque ele é Deus. Mas ele nunca se colocou com soberba, com arrogância. Ele na tranquilidade, na alegria, como uma brisa suave. É aquele que tem o controle sobre tudo. Como uma brisa suave, Jesus se movia, ensinava, ministrava. Quando ele chega na casa do Pai e vê aqueles homens atrapalhando o culto, Jesus tira o cinto, tira tudo, vira as mesas, salva os pombos. Mas quando ele é pego para ser Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nenhum momento ele fala nada. Ele é como ovelha muda para o matador. Ele não abriu a sua boca, diz Isaías 53. E é uma coisa linda, queridos irmãos e irmãs, que ele tendo antes, ao invés de ser soberbo, ao invés de ser orgulhoso, né, ele subsistir em forma de Deus, não usurpou, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Jesus, para pregar na cruz, para ser pregado na cruz, ele se esvaziou, gente. Se esvaziou. Olha, assumindo a forma de servo. Ele que é Deus, ele que é o Verbo encarnado, ele assumiu a forma de servo. Que coisa linda, querido. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele sendo Deus, ele tornou-se semelhante de homem e reconhecido em figura humana. Ele veio como gênero humano, ele veio como um ser humano e como gênero masculino. Ele sendo Deus, ele se encarna e vem viver entre nós. E ele teve tanta humildade que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. Lembra que Paulo começa dizendo lá em cima: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Hoje, irmãos, em toda a história da igreja, muitos cristãos
tem sido obediente até a morte, e morte de vários jeitos. A cruz era uma morte que os romanos aplicavam aos gentios. A cruz era uma morte para humilhar, para ferir. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele vem e sofre por nós na cruz. É interessante que a Bíblia diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que a cruz significa a obediência de Jesus, pastor Lano, Denise Vieira. A cruz fala da obediência do Senhor. Jesus não teve medo da cruz, Jesus não fugiu da cruz, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse Jesus maravilhoso que esvaziou a si mesmo, ele que era todo o poder, toda a eternidade, é o Verbo de Deus encarnado, ele esvaziou-se a si mesmo. Assumiu forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Subsistindo como Deus, ele não veio como Deus, ele não veio com usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele veio como Filho de Deus, ele veio como homem. Ele, sendo Deus, ele se esvazia de toda a sua glória e vem habitar no nosso meio. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, veio habitar no meio de nós. E é obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, irmãos e irmãs, que nós olhamos para o Senhor, olhamos para a cruz de Cristo, exaltamos o Deus Todo-Poderoso, irmão Darcy, meu amado pastor Darcy, um beijo no pastor Darcy. Nós olhamos, irmãos e irmãs, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que se esvaziou de tal maneira que assumiu a forma de homem, veio à semelhança de homem, habitou entre nós, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Louvado e bendito é o nome de Jesus, que se entregou para a nossa salvação. Na cruz do Calvário, ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu uma vida eterna que ninguém tira de nós. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Nós temos a vida eterna. Nós temos a salvação eterna. Nós já estamos, pastor Zé Mauro, aleluia, o próprio Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, diz que nós já ressuscitamos com ele e já estamos habitando em lugares celestiais. Essa é a nossa posição espiritual por causa do Calvário. Por causa do Calvário. Por causa da via dolorosa. Por causa da morte de Jesus pela nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amado, é meditando dessa forma que a gente
pergunta e responde. Como deve ser o meu sentimento? A resposta: tenha o mesmo sentimento que teve Jesus. Que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, veio, esvaziou a si mesmo. Veio em figura humana. Aleluia. É obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o caminho de sentimento que o Senhor quer que nós tenhamos. Sentimento de humildade, de santidade, de paz. Amado, nossa vida é eterna. Com Cristo, nós somos eternamente participantes do céu. Com Cristo, a nossa história nunca termina. Nunca haverá um ponto final na sua vida, Teresa. Nós somos eternos com o Senhor. Estamos com Cristo, porque um dia Ele se esvaziou a si mesmo. Temos a salvação, temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque Ele se esvaziou a si mesmo. Temos vida eterna no céu, porque Ele se esvaziou a si mesmo. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Por isso, nessa tarde, Denise Vieira, Marisa, irmãos e irmãs, nós podemos dizer assim, pastor Orlando: graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa hora sagrada, 3 horas da tarde, quando contemplamos a morte de Jesus em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que vêm sobre nossa vida, por reconhecermos que Jesus morreu por nós. Senhor, continue conosco. Senhor, abençoe nosso coração. Senhor, sustenta a nossa vida. Senhor, enche-nos com a tua bênção e paz. Nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos, porque o Senhor morreu por nós. Senhor, abençoe cada vida que precisa da tua bênção. Abençoe a Gabriela e todos que estão aqui, ao vivo ou que vão assistir depois. Senhor, nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Que bom tê-los aqui. Glória a Deus. Irmãos, nós queremos convidar, nós estaremos juntos, se Deus quiser. E eu quero convidar vocês para estar conosco na nossa Vigília da Unidade. Vigília da Unidade. Então prepara o teu coração, às 22 horas, nós vamos estar aqui ao vivo, se Deus quiser e permitir. Amém? Vai ser uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica?
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo. Com Jesus é só vitória.